Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre compliance trabalhista. Entrevistamos o Eduardo Salomão, que é um grande especialista nesse assunto, e ele compartilhou detalhes estratégicos, dicas do que as empresas veem valor na hora de fazer a implementação e principalmente os benefícios, aquilo que chama a atenção dos empresários para que você possa oferecer como diferencial no seu escritório. Olha isso, 5.180 contatos em 12 meses para um escritório de advocacia. Parece muito para você? Parece pouco? Essa foi uma estratégia que nós conseguimos implementar seguindo todas as diretrizes do Código de Ética da OAB para um escritório de São Paulo, trabalhista, e que eu compartilho com você neste vídeo. Basta clicar em Saiba Mais que você vai ver sem compromisso como funciona essa estratégia. Lembrando a você que este é um corte da TrueMindCast que nós gravamos toda semana. Você pode acessar via Spotify, Deezer ou outras plataformas de áudio, ou através do próprio YouTube. Eu vou colocar um link para você do episódio completo aqui em cima. E nessa ocasião, nós tivemos a presença do Eduardo Salomão. Ele é um grande especialista em compliance e ele fala para nós alguns detalhes muito bacanas, desde como você iniciar, o que é o compliance exatamente, se vale a pena você se tornar um especialista, mas principalmente algo que a gente gosta muito de perguntar por aqui, que é como ganhar dinheiro. Será que vale a pena? Quanto você ganha sendo um escritório empresarial prestando uma consultoria para a implementação de compliance ou trabalhando em uma grande empresa, trabalhando como especialista nessa parte de implementação e gestão de compliance? Tá bem legal? Vamos ao corte e depois você me deixa aqui, obviamente, os comentários para dizer o que você achou. Cara, deixa eu dar uma pivotada aqui então, e aquela pivotada, aquela mudança de assunto, que tem muito assunto legal do compliance. Eduardo, eu quero te perguntar o seguinte, eu vi muita pesquisa sobre compliance trabalhista. Tá? Eu sei que é apenas uma variação, né, um derivativo aí do amplo compliance, mas enquanto eu fiz a pauta aqui, eu vi, cara, muita gente perguntando, na prática, quais são os benefícios do compliance trabalhista? Dá alguns exemplos daquilo que você vê dentro do compliance trabalhista. Right. Vou voltar aqui, como eu tinha falado, que é uma equipe multidisciplinar, né, que atua em compliance. E, em geral, os danos, o que pega para a empresa no Brasil? O que, em geral, quando o empresário deixa de cumprir suas obrigações, o que dá problema? São o trabalhista, né? São as condenações trabalhistas, são as execuções trabalhistas, que não só às vezes impedem a operação pelos bloqueios, como também fazem empresas ir à falência. O que mexe no bolso do empresário é o trabalhista. Exatamente. No Brasil, na maioria das vezes... Assim, não vou puxar sardinha aqui pro Felipe. Acho que também a parte ambiental mexe muito no bolso do empresário que tem algum problema ambiental. Mas, em geral, o empresário brasileiro, o problema é a execução trabalhista. Por ter trabalhado com recuperação judicial e falência, eu sei que, em geral, é o medo do empresário que está em vias de quebrar. Você sabe que eu vou pedir uma pausa rapidamente aqui, só para lembrar um ponto aqui. A gente gravou um podcast com o João Nogueira Tonin. Não lembro o número do podcast, 30 e alguma coisa, ele é da NT Advogados. Ele é um advogado de São Paulo também, mais de 25 anos, super respeitado, essa parte consultivo trabalhista. Ele falou algo que até hoje ficou marcado para mim, que eu falei assim, cara, existe uma relação, né, como se fosse um conflito entre os empreendedores e os funcionários, no sentido assim, olhando de maneira bem... de maneira bastante ampla, holística do negócio. Ele fala assim, mas na verdade, Guilherme, a verdade é que o empresário erra, que é o que você está trazendo aqui, ele erra muito. E ele erra consciente. Ele erra, sabe, são erros simples. E aí ele começou a citar no podcast várias situações. E eu esperava que ele defendesse. Então, para mim, foi uma surpresa. Uma boa surpresa, uma grata surpresa. Porque é como se ele dissesse assim, ele falou que chega nas empresas, vê os erros, e ele fala assim, mas o que você quer que eu faça aqui depois desse erro? Sabe, você quer corrigir ele? Vamos trabalhar agora, vamos consultir, vamos voltar lá no processo, no compliance que deveria ter aqui e vamos corrigir. Então, me lembrou muito, assim, é uma aula, vale a pena ouvir esse podcast, inclusive. Nesse caso, você faz hoje em dia, você faz a avaliação de risco, né? Mas hoje em dia, a legislação trabalhista, no meu entender, ela já está bem flexível. Já existem ferramentas dentro do direito do trabalho que você relativiza alguns direitos constitucionais da CLT para que fique menos custosa a relação trabalhista. Tem aquela dicotomia, né, que se isso efetivamente o funcionário vai ter o benefício do desconto que ele está recebendo, mas isso é para um podcast único aqui para falar disso. Podcast sobre relativização dos direitos trabalhistas. Nossa, acho que eu vou chamar a atenção. Eu acho que assim, a partir do momento que a lei já confere algumas alternativas para você evitar esses problemas, você vai voltar lá na avaliação de risco. Você tem aqui, eu tenho
3 funcionários. Eu contratei como CLT há muito tempo, a rescisão vai ser muito grande, aí você vai botar lá na avaliação de risco, que você vai manter aquele risco por um tempo, porque a pessoa vai demandar um fluxo de caixa muito grande. Claro que você justifica na matriz de risco por que você manteve. Eu quero mitigar esse risco aqui, olha, eu estou com inúmeros funcionários que não tem carteira assinada, mas de acordo com a lei trabalhista eu posso fazer empresas de PJ, aí você mitiga esse risco. Não, esse cara aqui está não sei quantos anos sem receber direitos trabalhistas que são anteriores à reforma, a gente tem que pagar. Então, vamos corrigir isso aqui, pagar, e a partir daqui a gente estabelece outra relação. Claro que tem a parte de sucessão, né? Não quero me aprofundar muito nisso, vai depender de uma análise de uma pessoa especialista em direito do trabalho, mas, em geral, você consegue, nessa avaliação lá atrás dos seus funcionários, pelo status da contratação deles, você já evita muito risco. Sabe que me lembrou agora, eu fiz um trabalho para um escritório de São Paulo também, que eu não me recordo o nome, e eles trabalhavam essa questão do compliance trabalhista. Eu lembro de um detalhe, assim, que era simples, mas que ela me contou que assim, tinha uma efetividade absurda, que era o seguinte: toda vez que ocorria uma demissão, eles diziam que não existia um compliance, né, naquelas empresas que depois de uma semana entravam em contato. E eles foram mapeando e descobriram o seguinte: a grande maioria dos processos acontecem logo depois, né? Então, logo depois, uma semana / um mês, né? Então, era naquele momento que às vezes a pessoa foi demitida e numa situação muito desconfortável. Fica aquele ressentimento, né, Guilherme? Ressentimento, as pessoas estão, por que você não processa? Ali, né? Isso. E aí eles começaram a fazer o seguinte: vamos entrar em contato, né, mas sem vínculo com a empresa, de uma maneira amigável, né? Então, de uma maneira amigável, eles extraíam da pessoa: olha, Eduardo, ficou alguma situação que a gente possa ajudar, algo que você não está confortável, algum valor, algum momento que foi feita alguma promessa e que descumpriram. E aí eles conseguiram mitigar um monte de processos que aconteciam, trazendo para uma solução amigável antes de tornar um processo. E basicamente era uma função assim: alguém tinha que ligar depois de uma semana, alguém com uma conversa amigável, para tentar evitar vários processos. Que aquilo era fundamental, era um dos serviços mais tops que reduzia o número de processos da empresa. Pequeno gesto, um grande benefício. Guilherme, para isso é monitoramento. Você monitora os teus funcionários, você tem que entender que se aquele funcionário trabalha fora do ambiente de trabalho, se ele faz teletrabalho, você tem que entender se aquele funcionário tem direito a hora extra, se não tem, e tem que acompanhar. Sim, é difícil, é um trabalho difícil muitas vezes, você acompanhar um grande número de funcionários para evitar que regras trabalhistas sejam descumpridas. Mas se você faz isso concomitantemente à operação, se você faz isso paulatinamente, não dá tanto trabalho assim, porque você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que supostamente tem os direitos trabalhistas descumpridos. Então você vai falar com ela qual é a sua relação aqui na empresa, como é que você foi contratado, você acha que seus direitos trabalhistas estão sendo cumpridos, e a pessoa vai falar: não, eu tô não tô confortável com essa situação específica. Aí outra parte que eu acho muito interessante da parte de compliance trabalhista, que está bem antenado com a situação de agora, é a parte de assédio sexual, assédio moral. Então, assim, essas entrevistas regulares, que na maioria das vezes você vai gastar com um funcionário ali, você vai fazer ali vai ficar um tempo com um funcionário que ele vai conseguir em 20, 30 minutos dizer tudo que ele tem para falar da situação dele trabalhista. Tem um caso emblemático, a Globo, né, do Márcio Smelling, lembra? Exatamente. Esse caso, a gente gravou um podcast sobre isso também, que foi super legal. Se houve assédio sexual, se não houve, quem deve ser punido, muito massa. Sim, nesse caso específico, eu não sei como é que é a estrutura, eu sei que eles estão com um escritório específico para cuidar disso. Sei que a Globo está com o escritório cuidando disso. Mas eu não sei se eles faziam treinamentos regulares, se eles supervisionavam essa questão. Porque, sim, são casos constantes, né? Tem o Zé Maia... Cada supervisionar o assédio sexual numa empresa deve ser um assunto muito delicado. Mas aí você cria um canal de ouvidoria completamente independente, às vezes até terceirizado, que a pessoa se sinta absolutamente confortável de que as denúncias vão ser feitas num ambiente que ela está acolhido. Então, o assédio sexual e moral normalmente é feito, o caso da Globo específico, foi num bar, né? Foi num bar fora da Globo, num happy hour. Mas mesmo assim, são 2 funcionários que estão juntos em função de uma confraternização do muito trabalho. Delicado, né? Porque é muito difícil
digamos assim, a vítima ali, ela falar e achar que não vai voltar contra ela, né, o emprego dela, a vida dela. No ambiente de advocacia, a gente tem um caso muito emblemático também, muito antigo, não vou mencionar qual é o escritório, mas que a mulher que fez a denúncia de assédio sexual, claro, isso tem mais de 10 anos, fez a denúncia de assédio sexual, passou 2 meses, por um motivo esdrúxulo, foi demitida. E é o que acontece muitas vezes. A vítima é responsabilizada, porque você não pode mandar o sócio assediador embora. Você não pode mandar o diretor do Zorra Total embora. É mais difícil. Então... Polêmico, né? Polêmico. Então, claro que não é uma coisa declarada, mas você pode buscar... São decisões Muito difíceis bom. para responsabilização da empresa. Lembrando a você que nós trazemos conteúdos como esse semanalmente por aqui, então se você gostou, primeiro, me deixa o seu comentário, me diga o que você achou, deixa a sua crítica também e me fala sobre o que você gostaria de ouvir por aqui. Será que é mais sobre como ganhar dinheiro, oportunidades, as áreas do direito que estão em alta? Enfim, me conta tudo aqui que eu vou fazer questão de te responder e, obviamente, tentar trazer pessoas para falar sobre esse assunto. Agora, tem 2 vídeos que eu preciso recomendar para você que estão muito legais. O primeiro deles é sobre um case trabalhista que gerou 5.180 contatos em 12 meses. Está muito legal, a gente mostra detalhes dessa estratégia aqui para que você mesmo possa implementar. E o segundo é como posicionar o seu escritório de maneira inteligente em sites, por exemplo, como Valor Econômico, G1, Globo.com. Existe uma forma de fazer isso através do Google que faz toda a diferença numa campanha de marketing bem estruturada e a gente conta em detalhes esses 2 vídeos para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!